Ética no serviço público. Você pode aceitar convite para jantar formulado por um empresário? Se você é gestor de um contrato e o preposto convida você para tomar uma cerveja no final do dia, você pode aceitar isso? Ou então, se ele for mais bem abastado, ele convidar você para uma viagem para o exterior com tudo pago? Qual é o limite exato dessa questão ética quando deixa de ser apenas uma violação ética e passa a ser uma conduta criminosa? Então veja bem, existem diferenças e a mídia tem espetacularizado algumas situações de jantar na França, almoço nos Estados Unidos. Certamente você está acompanhando isso pela mídia. Eu sou o professor Jacobi Fernandes e neste vídeo nós vamos abordar uma norma nova que veio, muita gente não percebeu, mas a nossa equipe está atenta ao que interfere no seu dia a dia. É uma instrução normativa que foi editada pela Controladoria Geral da União, Ministério da Transparência e a Comissão de Ética Pública. Definiram um pouquinho melhor essa questão ética. Ou seja, a matéria criminal, prevaricação, corrupção passiva continuam sendo tratados no Código Penal, na Lei de Conflito de Interesses e também na Lei de Improbidade Administrativa. Essa nova norma vai exatamente tentar regular um pouco melhor a questão ética no âmbito da administração pública. E fez isso de uma forma muito inteligente. Nós, no final deste vídeo, na descrição deste vídeo, estaremos apresentando para você alguns slides e a norma pertinente a esse assunto. Eu vou destacar agora o artigo 1º e em seguida fazer breves comentários. Artigo 1º. As despesas relacionadas à participação de agente público em eventos que guardem relação com as atribuições de seu cargo, emprego ou função, promovidos por instituição privada, tais como seminários, congressos, visitas e reuniões técnicas, no Brasil ou no exterior, deverão ser custeadas preferencialmente pelo órgão ou entidade a que o agente se vincule. Aqui foi definida a regra geral. Se um agente público tem interesse em participar de um determinado evento que guarda pertinência com suas atribuições, esse fato deve ser custeado com recursos públicos. É a regra geral. Por exemplo, se eu trabalho numa área de computação, uma área de TI de uma instituição, e uma empresa fabricante de computadores ou uma feira de tecnologia me convida a participar do evento para eu conhecer as novas tecnologias, os novos produtos, há um interesse que se concilia. A instituição quer que eu, como comprador, compareça ao evento e o órgão público quer que eu, como servidor, esteja atualizado sobre novas tecnologias e novos produtos. Nesse ponto, a regra deve ser: a administração pública é que custeará os recursos. Mas, por exceção, a norma admite, sim, que o privado, o parceiro privado, a pessoa jurídica de direito privado, custeie esses recursos. E faz isso definindo, gizando bem esses limites. O primeiro ponto que nós vamos destacar é que o convite nessa situação não pode ser dirigido especificamente ao servidor. É dirigido à instituição para que ela indique quem vai participar do evento. Infelizmente, nesse ponto, nós poderíamos ter algumas coisas bastante incoerentes. Né? No serviço público, a pertinência das atribuições do órgão e das atribuições do cargo é que devem definir quem será escolhido. Mas, muitas vezes, se o evento é num local aprazível, poderá ser indicado um amigo do chefe. Ou, se é num lugar horrível, um inimigo do chefe. A ideia não pode prosperar nesse sentido. A atuação da administração pública deve ser feita em caráter impessoal. Mas existe um outro problema. Imagine lá que uma instituição está discutindo num foro internacional regras de combate à corrupção e decide chamar um ministro, um procurador da República para falar sobre o tema
e verifica ela mesma a pertinência da didática, da capacidade de exposição de um agente da administração pública inserido numa dessas instituições. Ela acaba formulando o convite individualizado, personalizado. E se o dirigente da instituição resolve enviar outra pessoa? Pode ser que a própria instituição não tenha interesse nisso, sempre considerando que o pano de fundo da aplicação dessa norma é o interesse público e a moralidade. Então vamos ler mais um dispositivo que permite equacionar melhor esse assunto. Esse é parágrafo 1º do artigo 1º. Excepcionalmente, observado o interesse público, a instituição promotora do evento poderá custear, no todo ou em parte, as despesas relativas a transporte, alimentação, hospedagem e inscrição do agente público, vedado o recebimento de remuneração. Parágrafo 2º. O convite para participação em eventos custeados por instituição privada deverá ser encaminhado à autoridade máxima do órgão ou entidade, ou outra instância ou autoridade por ela designada, que indicará, em caso de aceitação, o representante adequado, tendo em vista a natureza e os assuntos a serem tratados no evento. Parágrafo 3º. Os órgãos e entidades devem dar publicidade em seus sítios eletrônicos ao custeio das despesas elencadas no parágrafo 1º, conforme orientação a ser expedida pela Controladoria Geral da União. Essa publicidade se faz, inclusive, com a publicação de agenda, como está no artigo 4º, continuando a leitura. O artigo 4º. Os agentes públicos mencionados nos incisos 1 a 4 do artigo 2º da Lei 12.813, de 16 de maio de 2013, deverão divulgar em suas agendas as informações relativas à participação em eventos e atividades custeadas por terceiro. Importante destacar também que essa norma definiu a participação de agente público em eventos e shows gratuitos. Ou seja, quando a administração pública, quando o agente público participa de um show, desfile nas escolas de samba, ou um show do Roberto Carlos, e a entidade privada está patrocinando isso, está convidando alguns agentes públicos para participar deste evento. É importante destacar que a norma gizou com bastante clareza esses limites, em que a aceitação ou não é permitida. Isso está no artigo 3º, que nós também vamos acompanhar a leitura, seguida de breves comentários. Artigo 3º. É vedado ao agente público aceitar convites ou ingressos para atividades de entretenimento, como shows, apresentação e atividades esportivas. Parágrafo único. Exclui-se da vedação do caput os casos em que o agente público se encontre no exercício de representação institucional. Os convites ou ingressos originários de promoções ou sorteios de acesso público ou relação consumerista privada. 3. Os convites ou ingressos ofertados em razão de laços de parentesco ou amizade sem vinculação com a condição de agente público, e desde que o seu custo seja arcado pela própria pessoa física ofertante. 4. Os convites ou ingressos distribuídos por órgão ou entidade pública de qualquer esfera de poder, desde que observado limite de valor fixado pela Comissão de Ética Pública. Aqui existem alguns pontos que são importantes. Primeiro, a gente não pode esquecer da atividade de representação institucional. Lembra aquela história do Häagen-Dazs que nós contamos em outro vídeo? Pois é a mesma situação. O presidente da República pode ir à abertura dos Jogos Olímpicos, em qualquer país do mundo. Ele estará representando o Brasil. E é claro, nós vamos comprar o convite num lugar privilegiado para que ele possa assistir com segurança o evento desportivo. Também pode ocorrer de as autoridades públicas quererem patrocinar um determinado evento. Por exemplo, um evento promovido por uma marca esportiva, a Nike, a ASIC. Algum desses eventos também poderá ser, se ele está lá em missão institucional. Por exemplo, vamos imaginar que uma dessas grandes fábricas resolva atuar mais intensamente no Brasil. Criou uma fábrica aqui. Não há problema na aceitação. A outra questão é a relação consumerista,
Ou seja, é comum que instituições sorteiem brindes. E se uma pessoa for na condição de servidor público, ela não estará, então, associada ao desempenho da função. E, por fim, um outro ponto também que é importante é a questão de parentesco ou amizade. Se você, por exemplo, é irmão do Roberto Carlos, primo, tio dele, e exerce uma função mesmo no Ministério da Cultura, você poderá sim participar do evento, porque a sua relação predominante nesse caso é a relação de parentesco ou amizade. Mas note bem, neste caso, a lei de conflito de interesses vai atuar. Ou seja, você depois não poderá praticar ato em favor dessa pessoa, seja ela parente de qualquer espécie. Até porque, além do laço de parentesco, você usufruiu de um benefício da pessoa jurídica. Continue acompanhando o nosso trabalho, porque nós estamos dispostos a enfrentar temas difíceis. Envie sugestões para nós no Instagram e no YouTube e difunda com seus amigos o nosso trabalho. Isso vai nos ajudar bastante.